Amém. Shalom, igreja. Por favor, vamos estar no pé e abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 150, versículos do 1 ao 6. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoantemente a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Senhor Pai Santo, obrigada, Pai, por nos permitir estarmos aqui, reunidos na Tua presença, mais uma noite, Senhor. Conduz, Pai, todos aqueles que ainda estão para vir e os que não podem vir, Senhor, o Senhor sabe o motivo. Toma, Senhor, na Tua direção nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pois em ti eu posso
poder sentar, igreja. Glória a Deus. Viajar é bom, né? Mas estar de volta a casa é melhor. E aí a gente vê como a gente sente falta, né, das coisas. A gente viajou esse mês, foi visitar a família de Jordana, descansar um pouco, mas nossa casa tem nostalgia. Tanto me refiro à casa, nossa casa mesmo, quanto aqui. Está na obra do Senhor, é maravilhoso, gratificante demais. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias aí no livro de Romanos 12, versos 1 e 2. Uma das viagens presentes nós encontramos o Luiz, como sempre, né? Fala de comida, faz comida. Uma benção. Amém. Romanos 12, verso 1. Diz assim, verso 1 e 2, na verdade. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui na minha Bíblia, com o título de Sacrifícios Vivos. O Senhor, em nossas vidas, Ele quer o nosso melhor. O Senhor, Ele quando nos chama para perto, quando Ele chama Ítalo, quando Ele chama Marta, quando Ele chama Valdir para perto, Ele quer o melhor. Ele não quer apenas uma parte de nós, Ele não quer apenas o seu domingo, a sua quinta-feira, o seu sábado, não quer uma hora com você, mas Ele quer o seu melhor, o seu tempo com qualidade, a sua melhor parte. Ele quer o seu coração em primeiro lugar. E quando nós decidimos caminhar com Cristo, nós fazemos um sacrifício. Porque não é fácil você largar as coisas do mundo, você mudar a sua vida. Para o mundo isso é loucura. Aos olhos humanos e lógicos, você seria Cristo que você não vê. É uma loucura. A fé é uma loucura, mas é a melhor loucura que existe. E quando você sente a presença de Deus e ouve a voz de Deus chamando para perto, você faz o sacrifício, porque nossa carne, ela grita forte. E em tudo, amados, em todas as áreas. Todas as áreas que você imaginar. De repente você tem uma fraqueza numa área, e em outras áreas você consegue ser mais firme, mas cada um sabe da fraqueza que tem. E o inimigo ele vai atacar ali, a sua fraqueza. E é um sacrifício que nós temos que fazer todos os dias. Entregar nossa vida, entregar nosso coração, guardar. E aqui a palavra de Deus ela fala que nós devemos ser um sacrifício vivo, santo. O que é ser santo? A palavra de Deus diz que ser santo é ser separado. Santo é separado. Devemos ser também agradáveis a Deus. Uma coisa agradável a Deus é uma coisa pura, uma coisa sem mácula. Nós devemos todos os dias nos sacrificar para nos entregarmos ao Senhor, cumprindo com a sua palavra, com o seu querer. E ele continua falando aqui: não vos conformeis com este mundo. Este mundo jaz o maligno. Nós não devemos nos conformar com as coisas deste mundo, porque no mundo jaz o maligno e as coisas malignas. E ele continua falando: mas transformai-vos pela renovação da sua mente. A própria palavra do Senhor também diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e a sua palavra ela se renova em nosso coração. A Bíblia, que
tantos anos que já foi escrita, ela tem uma coisa especial que em qualquer outro livro. Ela tem inspiração do Espírito Santo. Foi escrita por homens, mas tem inspiração do Espírito Santo. Então ela se renova. Toda vez que você lê, o Senhor ele tem algo novo para você. E isso transforma a nossa mente. Isso transforma o nosso coração. E vivendo esse sacrifício diário, nos entregando a Deus todos os dias, esquecendo as coisas do mundo, lutando contra a carne, nós estaremos seguindo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E fala aqui também que é isso que Ele quer que nós vivamos, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nesta noite, eu quero que você seja um sacrifício vivo. Eu quero que você coloque isso em seu coração, para que o Senhor transforme o seu coração, transforme de dentro para fora, que o Senhor toque em você, e que esse toque, eu tenho certeza, quando você permitir que o Senhor toque naquela área que está mais ferida, que está mais oculta, que está mais complicada, quando você permitir que o Senhor toque ali, haverá uma transformação verdadeira. O Senhor ele não toca para deixar ali, esquecer momentaneamente, Ele toca para transformar e para uma mudança verdadeira. Então seja um sacrifício vivo. Seja fiel a tudo que o Senhor te dá, a todos os propósitos que o Senhor coloca em sua vida. Não esqueça que o Senhor ele tem uma promessa na sua vida. E debaixo dessa palavra, eu te convido a trazer suas ofertas, devolver seus dízimos na casa do Senhor, como um sacrifício vivo que o Senhor quer que nós sejamos. Amém? Amém. Aleluia. Vamos adorar o Senhor.
Podem se assentar. Eu falei, nossa, será que eu sou tão fraca assim que a voz dele estava alta? Mas amém. Como ele dizia, né? É bom estar de volta. A gente sente falta de casa mesmo, sente saudade. E no meu caso é um pouquinho mais complicado, né? Eu tô lá, eu sinto saudade daqui, eu tô aqui, eu sinto saudade de lá. É difícil, o coração fica dividido. Quando eu tive com a pastora, ela, e aí, como é vir embora? É tranquilo vir embora? Eu falei, vem chorando de lá até aqui. Ainda bem que avião é mais rápido, a gente chora menos. E aí chega aqui, você já vê a casa cheia de poeira, tudo fora do lugar, aí já até passa um pouco o choro. Não tem jeito, né? Mas realmente é difícil estar longe. Né? Longe de casa, longe dos costumes, longe da comida que a gente é acostumado a comer. Mas quando é o Senhor que nos manda ir, tudo é diferente. Né? Tudo é mais tranquilo. A gente sente, a gente fica dividido, mas tendo a certeza de que foi o Senhor quem nos mandou. A gente se acalma, a gente se tranquiliza, a gente se alegra, né? Se sente bem e sente saudade, né? De onde Ele mandou, de onde Ele plantou a gente naquele momento. E pensando nisso, eu quero falar com vocês hoje a respeito disso. Quando o Senhor nos manda ir, né? Como que isso acontece? O que nós temos que fazer ou não fazer? E aqui na igreja nós temos vários exemplos disso, né? De como é bom quando alguém obedece o mandato do Senhor, a direção do Senhor. Como isso alcança tantas outras vidas. Né? Nós temos diversos casos, o principal é do bispo, que aceitou vir para cá. E por causa dessa obediência nós estamos aqui nessa noite. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos enchido, tem nos suprido. E eu quero falar um pouco sobre uma pessoa que também foi direcionada pelo Senhor aí. Mas ele não foi tão bem assim. E nós podemos aprender algumas coisas com ele, amém? Quero que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 19, nós vamos ler a partir do versículo 12. Quero falar um pouquinho com vocês sobre Ló e a sua família. Gênesis 19, a partir do versículo 12. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: então os homens disseram a Ló: você tem aqui mais alguém dos seus? Genro, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade, faça-os sair daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com os seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse: levantem-se e saiam desse lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: levante-se, pegue a sua mulher e as suas duas filhas que aqui se encontram e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo levado para fora, um deles disse: corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina, fuja para o monte para que você não morra. Amém? Quero que você feche os seus olhos, peça ao Senhor que ilumine sua mente nesse momento, para o seu coração. Amém? Senhor, nós nos colocamos aqui diante da Tua presença mais uma vez, Pai. Nos colocamos aqui à luz da Tua palavra e pedimos, Espírito Santo, fale aos nossos corações nessa noite, Pai. Fale para as nossas vidas nessa noite. Que o Senhor traga o direcionamento necessário. Que o Senhor traga o envio necessário, Pai, naquela área que o Senhor conhece, que precisa ser enviada nessa noite, Pai. Fala aos nossos corações, nos enche com a Tua alegria, com a Tua paz, Pai, com a Tua misericórdia, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Abraão, o pai da fé. E Ló andava com Abraão. Ele andou um tempo com ele. Ló também possuía riquezas, ele possuía seus rebanhos, né? A Bíblia conta que, em um certo momento, eles até tiveram que se dividir. Ló teve que se afastar de Abraão, porque as riquezas eram tantas que estava dando problema ali. E Ló até esse momento, ele era abençoado pelo Senhor. Só que ele fez algumas escolhas erradas na vida. E diversas vezes ele fugiu da orientação de Deus para onde ele devia ir. Isso trouxe consequências para a vida dele. E nessa noite nós podemos aprender com Ló algumas coisas, para que a gente não caia nesse erro também quanto ao direcionamento do Senhor. Amém? A primeira coisa que eu quero falar é lá em Gênesis, no capítulo 13. A primeira vez que Ló aparece aqui na Bíblia, capítulo 13, no versículo 10. Como eu disse, Abrão e Ló, eles andavam juntos. Aqui ainda era Abrão, o Senhor não tinha mudado o nome dele. E os dois possuíam muitas riquezas, muitos rebanhos. E, dado um certo momento, os pastores daquele rebanho começaram a discutir entre si sobre o que era de quem. Já não cabiam mais no mesmo lugar, no mesmo espaço. Então o Senhor Abraão chama Ló e fala: olha, se você for para um lado, eu vou para o outro. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, porque não dá mais. Aí está aqui no versículo 10. Quando Abraão coloca essa opção para Ló: olha, você escolhe e eu vou para o outro lado. Aí diz aqui no versículo 10, capítulo 13, versículo 10. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região dos Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, e assim separaram-se um do outro. Versículo 13. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então, quando Abraão fala para ele: olha, escolhe, para que lado você vai? Ló levanta os seus olhos e ele olha pelo que o olho dele vê. Ele decide por aquilo que ele está vendo com os seus olhos naturais. Ele vê que aquelas campinas eram mais bonitas, eram mais bem regadas. A Bíblia fala que do outro lado havia o deserto, e ele escolheu pelos olhos naturais. Aí a gente já vê aqui um erro grave de Ló. Nós não devemos pautar as nossas escolhas pelos nossos olhos naturais. Quando nós tivermos uma escolha importante na nossa frente, nós devemos colocá-la diante do Senhor. Não escolher pelo que simplesmente estamos vendo. A escolha certa é pelo que o Senhor vê. O Senhor vê além. O Senhor vê além do que a gente pode ver. O Senhor vê mais. Ele vê fruto, ele vê prosperidade no meio do deserto. Amém? Então, quando você tiver uma escolha diante de você, coloque ela diante do Senhor primeiro. Não decida sem antes saber qual é a opinião do Senhor, o que o Senhor tem na sua vida. Amém? Em todas as áreas, seja profissional, seja sentimental, seja todas as áreas da sua vida. Quando você se colocar diante de uma decisão, coloque ela diante do Senhor. Olha, Senhor, eu devo ir para onde? Da direita ou da esquerda? Senhor, eu estou vendo aqui, do lado do Oriente, está tão lindo, tão verdinho, mas é isso que o Senhor tem para mim? E se o Senhor disser não, o que eu tenho para você é o deserto, tá? Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Amém? Amém? Isso traz consequências sobre a vida de Ló. Primeiro que ele já fala, né? Sodoma era um lugar de pessoas más, pecadoras, eles cometiam grandes pecados contra o Senhor. E outra consequência que traz é que lá no capítulo 14, no versículo 12, acontece uma guerra ali entre alguns reis ali daquele lugar para onde ele vai. E como consequência, o rei da cidade que ele estava indo perdeu lá na guerra, fugiu. E no versículo 12, capítulo 14, versículo 12 diz: apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens e partiram. Então, uma das primeiras consequências que Ló sofreu aqui foi que ele perdeu os seus bens. Ele era rico, ele tinha muitas riquezas junto de Abrão, mas por causa das suas escolhas erradas, ele foi para um lugar que foi perdido na guerra e ele perdeu os seus bens como consequência disso.
Então nós precisamos decidir de acordo com o Senhor. Amém? Às vezes Ele vai nos direcionar antes mesmo da gente ter que tomar decisão, né? Às vezes Ele vai falar, ó, mandei o marido baiano, você tem que ir. Então, não precisei nem discutir, né? Mas, às vezes Ele vai nos colocar opções. Nós precisamos escolher conforme a vontade do Senhor. Amém? Segunda coisa que nós podemos aprender com Ló é que nós precisamos estar atentos quanto ao tempo de ficar ou ao tempo de partir. Amém? Ló morava em Sodoma, que como ele já diz anteriormente, um lugar de gente ruim, de pecadores, pecavam contra o Senhor, mas a palavra diz que o clamor contra aquela cidade ela estava aumentando. O Senhor diz mais para frente que no capítulo 18 ele diz, olha, o clamor contra Sodoma e Gomorra, ele tem aumentado, o seu pecado é gravíssimo, lá no capítulo 18, versículo 20. Ou seja, cada dia que passava, aquelas pessoas se tornavam mais perversas, mais pecadores. Cada dia que se passava, eles se levantavam mais contra Deus, pecavam contra Deus. E Ló estava vivendo ali dentro daquela cidade. Será que ele não via tudo aquilo que estava acontecendo? Será que ele não percebia com seus próprios olhos que aquelas pessoas estavam piorando? Né? Será que hoje a gente não vê como as coisas estão piores, como a imoralidade tem aumentado, como a maldade tem aumentado? A gente consegue ver isso. E o triste é que para nós é no mundo inteiro, né? Mas ali Ló era a cidade onde ele morava. E ele não se atentou ao tempo de partir. Já era a hora dele ir embora. A maldade estava aumentando, o pecado estava aumentando. Não tinha o que fazer ali. O que ele deveria ter feito naquele momento era pedir ao Senhor que o direcionasse. Antes mesmo que o Senhor chegasse até ele, o Senhor, sendo misericordioso, fez isso, né? Mandou os anjos para que tirasse ele de lá. Mas logo, quando percebesse que já não tinha mais solução, já não tinha mais jeito, ele não cabia mais ele deveria ter orado ao Senhor e pedido, Senhor, para onde eu vou? Senhor, é tempo de sair daqui? É tempo de continuar? O que o Senhor tem para mim aqui? Né? Porque em algumas partes também é possível ver que Ló era passivo quanto ao pecado ali de Sodoma. Ele não fazia muita coisa contra o que estava acontecendo. Então, quando você estiver num lugar, sempre pergunte ao Senhor, Senhor, é tempo de estar? É tempo de ir? O que o Senhor tem para mim? Principalmente se aquele lugar ali talvez já não te caiba mais, talvez já esteja te incomodando em algumas coisas. Ore ao Senhor e questione, Senhor, quando é o tempo? Me direciona, se eu tenho que ir, se eu tenho que ficar. Quando eu estava lá em Goiás ainda, antes de conhecer o Vitor, diversas vezes eu ensaiei de sair de lá. Prestei concurso em tudo quanto é cidade ao redor ali de Minas do Rio. Todo concurso que aparecia eu fazia. Gente, passei, para falar que eu não passei nenhum, passei em um. Lá, não sei qual classificação lá. Nunca deu certo. Nunca consegui. Orava, Senhor, e aí? Será que eu vou fazer isso? Vou tentar fazer faculdade, vou tentar fazer aquilo. Senhor, é tempo de ir, é tempo de ficar. Eu sempre tive vontade de sair de lá. E nunca deu certo, o Senhor nunca direcionou. E quando chegou a hora, o Senhor mostrou, olha, tem que sair do jeito dele, né? Para onde ele queria. Eu não queria ir para longe assim também, né? Mas é do jeito do Senhor. O Senhor nos direciona. Nós precisamos estar atentos quanto ao tempo. É tempo de estar, né? A Bíblia fala que há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo para todo propósito, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de crescer, tempo de ficar e tempo de partir. A gente precisa estar atento quanto a isso. O Senhor vai nos direcionar se a gente continuar parado, dormindo, vai. Mas nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor tem para nós. Para onde Ele tem para nós. Amém? Nós temos aqui vários relatos de pessoas que foram direcionadas pelo Senhor. Abraão foi direcionado a sair da terra dele, a sair da parentela dele. Noemi, quando ficou viúva, foi direcionada a sair aqui da cidade dela e ir para Belém. Neemias foi direcionado a retornar para a sua cidade, a retornar para Jerusalém, para reconstruir os muros. O Senhor nos direciona. Nós precisamos
Senhor, quando algo nos incomoda, quando nós percebemos que já não é mais o tempo, e estar atentos e obedientes, né? Se o Senhor disser que é tempo de ir, aí a gente levanta e vai. Se não for tempo de ir, a gente aquieta o coração e espera o que Ele tem para nós. Amém? Terceiro ponto que nós podemos aprender com o nó é que quando o Senhor nos direciona, nós devemos ser rápidos em obedecer. Aqui no capítulo 19, no versículo 16, fala aqui, como porém ele se demorasse, os anjos chegaram e falaram, olha Ló, pega a sua família, quem é dos seus aí, e sai da cidade depressa, porque o Senhor vai destruir tudo. E aí eles estavam aqui parados, pensando na vida, se demorando, ao ponto dos anjos terem que pegar eles pela mão e direcionar para fora da cidade. E quando o Senhor nos direcionar, nós precisamos ser rápidos em obedecer, rápidos. Se o Senhor não fosse misericordioso, Ló teria sido destruído junto com Sodoma e Gomorra. Ele ficou lá esperando não sei o quê, né? A promessa de que tudo seria destruído e ele parado com as suas filhas. Quando o Senhor mandar, quando o Senhor direcionar, não se demore em obedecer. Não demore em obedecer ao direcionamento do Senhor. Não espere o Senhor pegar pela mão e te levar. Porque muitas vezes isso se torna mais dolorido ainda, torna todo o processo mais dolorido ainda. Precisamos estar dispostos a obedecer ao Senhor. Obedecer rapidamente, né? Quando o Senhor direciona, o nosso impulso tem que ser obedecer. Ainda que pareça difícil, ainda que pareça complicado. Quando o Senhor falou para Abraão, olha, vai, sai da tua terra, da tua parentela. Abraão foi, sem nem saber para onde. Porque o Senhor não disse, olha, você vai sair daqui e vai para ali. Não, o Senhor falou, olha, sai, eu vou te mostrar. Depois que você sair, eu te mostro. E assim, Abraão não demorou em obedecer. Ele cumpriu aquilo que o Senhor tinha pedido para ele, ele fez. Nós também precisamos ser rápidos em obedecer ao Senhor, em atender aquilo que o Senhor está nos direcionando. Porque se Ele mandou sair, é porque é hora, é porque é tempo, porque Ele tem algo melhor para nós no outro lugar. Amém? Quarto passo. Nós não devemos duvidar do direcionamento do Senhor, amém? Ali no versículo 12, quando esses homens chegaram para Ló, ele disse, olha, vai lá nos seus genros, filhos, filhas, todo mundo que você tem aqui próximo de você na cidade, e avisa para eles que é tempo de sair. Vocês têm que sair da cidade porque tudo vai ser destruído. E aí aqueles genros, os prometidos das suas filhas, duvidaram, acharam que eles estavam brincando, que Ló estava brincando, que aquilo não era real. Então, quando o Senhor nos direcionar, quando o Senhor te direcionar, não duvide do direcionamento do Senhor. Por mais que pareça algo impossível, por mais que pareça fora de lógica, não duvide. Se o Senhor está falando, obedeça, vá, confie. Nós precisamos confiar no Senhor. E nós precisamos também conhecer a voz do Senhor. Porque quando nós conhecemos, quando nós sabemos que é o Senhor quem está falando, nós não temos dúvidas, nós não temos questionamentos, nós não temos medo. Quando nós temos certeza que foi o Senhor quem falou, foi o Senhor quem colocou aquilo na nossa vida, não há espaço para o medo, não há espaço para a dúvida. Quando eu conheci o Ítalo, a primeira vez que ele falou comigo na virada do ano, falei, é ele, vou casar com ele. Nem ele sabia. E aí, na época tinha uma amiga, ela era bem discipuladora, e ela chegou para mim, a gente conversando, ela falou, mas como assim? Ele chegou agora, você nem conhece, como você vai deixar tudo aqui e para casar com ele, se ele não for o que Deus tem para você? Eu falei, não, ele é o que Deus tem para mim. Ele é, porque o Senhor falou, eu sei, o Senhor tem confirmado no meu coração. Ela, você tem tanta coisa para fazer aqui, eu falei, lá também, para onde ele me levar? Então, quando a gente sabe que é o Senhor que está direcionando, a gente não tem
foi desconhecido, sempre foi minha casa. Tudo isso era confirmação de que era o Senhor quem estava direcionando. E quando a gente ouve realmente a voz do Senhor, quando a gente conhece, a gente sabe que é Ele, as coisas acontecem desse jeito. Ele vai levar, Ele vai mostrar, Ele vai direcionar. Quando chegar lá, Ele vai dar casa, Ele vai dar o sustento, Ele vai fazer florescer o deserto. É assim que o Senhor faz. É por Ele, é pela palavra dEle, amém? Então, quando o Senhor falar, primeiro, aprenda a voz do Senhor. Saiba como é a voz do Senhor. Às vezes a gente fica com dúvida, será? Será que é o Senhor que está falando? Porque a gente não conhece. Se a pastora Magda falar comigo de qualquer lugar do mundo, em qualquer língua que for, eu sei que é a pastora Magda. Ela vai falar comigo. Eu conheço a voz dela, eu reconheço a voz dela. Então nós precisamos também ser assim, reconhecer a voz do Senhor. Se Ele pode gritar, Ele pode falar baixinho, Ele pode me mandar um sinal, eu vou saber que é Ele. E não vou ter dúvida, e não vou ter medo. Amém? Invista em conhecer o Senhor. Invista em conhecer. A gente conhece o Senhor através da palavra e através da oração. Precisamos conhecer, sermos íntimos dEle. Conhecer intimamente a voz dEle, para que não haja dúvidas. Amém? Os gêmeos ali de Ló duvitaram. Certamente nem conheciam o Senhor. Nem sabia quem era esse Senhor que estava mandando. E a consequência é que eles foram destruídos junto com a cidade. Porque aqui fala mais pra frente que Ló saiu com as filhas e a esposa não saiu com os gêmeos. A consequência foi que eles foram destruídos junto com a cidade. Pegaram fogo lá e enxofre junto com todo o resto dos pecadores. Então aprenda a conhecer a voz do Senhor, para não ter dúvidas de quando Ele te direcionar. Amém? O quinto passo, o quinto ponto que a gente aprende com Ló, é que nós não devemos questionar quando o Senhor direcionar. Aqui no versículo 17, diz assim, capítulo 19, versículo 17. Havendo-os levado para fora, um deles disse: corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina, fuja para o monte para que você não morra. Mas Ló disse a eles: assim não, meu Senhor, assim não. Aí ele continua: eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando minha vida. Mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vá me alcançar e eu morra. Eis aqui perto uma cidadezinha, para a qual eu posso fugir. Ela é bem pequena. E então aquele anjo permitiu que ele fosse para aquela cidade. Nós não devemos questionar a decisão do Senhor. Não podemos fazer aqui como Ló, os anjos direcionaram. Ela sai correndo daqui e vai para o monte. Mas assim não, e se não tiver destruição? O nome disso é falta de confiança. Precisamos confiar que o Senhor sabe o que Ele está falando, o Senhor sabe o que Ele está fazendo, que Ele sabe qual é o direcionamento melhor para a nossa vida. Amém? Precisamos questionar, precisamos ter medo, não precisamos dar opiniões, sugestões, opções para o Senhor. O Senhor é soberano, Ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que é melhor. Ele fala aqui mais para frente que quando ele continuou ali mais para frente, quando ele chegou ali naquela cidade, aqui no versículo 30, aí diz: Ló partiu de Zoar e habitou no monte, ele e as duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Então, ele questionou o Senhor, falou: olha, eu posso ir para aquela cidadezinha? Os dois falaram: pode ir. Mas não era aquilo que o Senhor tinha para eles. Quando chegou lá na cidade, ele continuou com medo, ele continuou aflito, porque ele não confiava no Senhor. Ele não confiava que era o Senhor quem guardava a vida dele, quem guardava as suas filhas. Ele não confiava no que o Senhor já tinha feito por ele, o Senhor já tinha tirado ele do meio da destruição. Então, quando o Senhor direcionar, precisamos confiar na direção dele. Não dar alternativas, não dar opções. Falar: Senhor, não posso ir para a esquerda, não, porque para a direita parece que está muito escuro, não. O Senhor sabe, o Senhor é soberano. E nós precisamos confiar completamente no que o Senhor diz para nós. Amém? Amém. O Senhor, Ele nos direciona. Nós precisamos confiar nele. E o sexto e o último passo que nós aprendemos é que depois que você for, não fique olhando para trás. O clássico aqui da história de Ló é a mulher
dele, né? E depois que estavam lá fugindo, ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Diz aqui no versículo 24 até o 26. E depois que estava tudo sendo destruído, ela se voltou, ela voltou-se para trás, ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Quando o Senhor te levar para outro lugar, não fique olhando para trás. Não no quesito de olhar e só olhar puramente, né? Senão não podia nem voltar lá para comer as pamonhas de vez em quando, né? Lá em Goiás. Mas o que aconteceu aqui? Porque aquela mulher voltou o seu coração. E alguns estudiosos dizem que ela até voltou o seu corpo físico mesmo. Ela regrediu mesmo, deixou Ló e voltou para trás, até o ponto que ela também foi atingida pelas chamas, pelo fogo, e aí foi consumida lá. Então nós não devemos relutar, né? Querer voltar para trás, desistir daquilo que o Senhor nos colocou. Se foi Ele quem direcionou, permaneça, até que Ele dê outro comando para que você saia de novo e vá para outro lugar. Ou até que Ele dê o comando para que você fique ali, faça morada e se estabeleça. Né? O Senhor é quem sabe. Se Ele mandou ficar, fique. Se Ele mandou, olha, vai, não olhe para trás, não olhe para trás. Por mais que seja difícil, por mais que lá no outro lugar pareça ser mais prazeroso, eu acredito que ela deve ter pensado nas suas coisas, na sua casa, naquelas pessoas que estavam morrendo. Talvez tinha pessoas queridas ali, a gente não sabe como funcionava, a Bíblia não dá tantos detalhes. Nós devemos confiar no Senhor a ponto de estarmos inteiros onde Ele nos colocou, estarmos completos. Eu acho que essa é a palavra. Se Ele me colocou aqui, eu tenho que estar completa aqui. Ainda que meu coração sinta falta, né? Mas o que eu preciso fazer é colocar isso diante do Senhor. Olha, Senhor, eu sinto falta, trata isso comigo, trata o meu coração, que eu não quero o fim dessa mulher teve. Senhor, me ensina a ser completa aqui onde o Senhor me colocou. Se é nesse trabalho, que às vezes eu nem gosto tanto, que eu consiga ser completa, que eu consiga fazer como se fosse para o Senhor. Se for nessa cidade que é tão quente, mas é tão fresquinho, mas que seja completa aqui como o Senhor quer que eu seja completa. Amém? Se o Senhor não nos aceita pela metade, o Senhor não nos aceita só uma parte, só um pedaço, Ele nos quer por completo. E naquele momento aquela mulher não estava completa diante do Senhor. E a consequência foi que ela não alcançou o que o Senhor poderia ter para a vida dela. Nós precisamos estar completos naquilo que o Senhor nos direcionou. Confiar que Ele nos direciona. Quando está se incomodando no lugar, pedir que Ele nos direcione. Quando Ele nos direcionar, sermos rápidos em obedecer. Não pensar, não questionar. O Senhor é soberano e Ele sabe melhor para nós. Amém? Te convido a ficar de pé nesse momento. Nós vamos orar. E se o Senhor falou no seu coração em algum desses pontos, que esse seja o momento para você refletir, para você orar, pedir direção ao Senhor. Se o Senhor está te direcionando aí, que seja esse o momento de você encontrar forças, coragem nele, para que você vá cumprir aquilo que Ele tem para você. Amém? Se você está precisando ser despertado nessa noite, para que mude, para que ore, para que o Senhor te direcione, que isso aconteça também. Amém? O Senhor quer nos direcionar. O Senhor quer que a gente ande sob a direção dEle, sob o comando dEle. E nós precisamos confiar que isso é o melhor para nós. Amém? Vamos louvar o Senhor, orar. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nos colocamos diante da Tua presença nesse momento, Pai. Colocamos o nosso coração diante de Ti e entregamos, Pai, o controle das nossas vidas nas Suas mãos, Pai. Pedimos, Pai, nessa noite, que se é preciso direcionamento, que o Senhor direcione. Se é preciso coragem, que o Senhor dê coragem, Pai. Se é preciso, Pai, um coração inteiro diante da Tua presença, Pai. E nessa noite, Pai, o Senhor encontre
Jesus.